E vamos tratar hoje de um tema que é um tema bastante atual, um tema bastante recorrente hoje no direito e que ainda é pouco discutido por um desconhecimento mesmo, infelizmente, da área técnica, que é a perícia criminal e como é que o advogado atua frente a esses laudos, frente à perícia criminal, e como é que a gente pode melhor defender os nossos clientes, que é o nosso interesse primeiro, né? É salvar o nosso cliente. Né? Então, colocando, primeiramente, o caso de uma forma mais divertida. Quando vocês olham essa imagem aí, o que vem na cabeça de todo mundo? Quem deu causa ao acidente? Alguém consegue inferir aí, olhando essa imagem aqui, quem deu causa a esse acidente? Será que foi a tiazinha que está lá? Dizem que as mulheres são as vilãs do trânsito, vocês vão ver que não é verdade. Né? E depois, essa é a pergunta mais recorrente. Quem deu causa? É possível saber quem deu causa? Bom, o dolo eventual passou a ser um modismo no Brasil. Esse modismo veio de alguns anos para cá, em que se descobriu uma forma de punir mais gravemente o infrator de acidente de trânsito, quando a nossa legislação é pouco lacunosa, a nossa legislação de trânsito, e ela também talvez não atenda bem aquilo que a sociedade quer. Né? As penas são um pouco brandas, e, por isso, se buscou uma outra forma de punição, sem ser aquelas da legislação de trânsito. Né? O acidente de trânsito ele é um evento eminentemente técnico-científico. Por que a gente diz isso? Vocês vão descobrir durante a palestra, mas ele é um evento eminentemente técnico-científico, ou seja, definido pela ciência, né? Pelas leis da física, pelas leis da matemática, enfim. Também, o acidente de trânsito ele pode ser visualizado por meio das dificuldades, né, em se vincular aquela forma científica do acidente com uma figura muito subjetiva, que é do dolo eventual. Ou seja, o dolo que é a vontade de produzir alguma coisa. Né? E nós vamos ver que o dolo eventual difere um pouquinho disso, dessa vontade. E, no acidente de trânsito, quem é normalmente o vilão da história? O motorista. Será que ele é mesmo o vilão? Será que ele é sempre o causador do acidente? Será que ele é que produz? Bom, o acidente de trânsito ele tem que ser visto de várias facetas. Será que o motorista ele deu causa a uma infração administrativa? Será que ele produziu aquele evento porque ele quis produzir aquele evento? Ou há uma soma de fatores que levaram àquele acidente? Né? Então, a gente tem aqui um perigo muito grande, e um perigo real. Por que eu estou falando isso? Porque olha a diferença de pena. Se a gente tem lá na nossa legislação de trânsito, vamos falar em homicídio. Tá? O homicídio, hoje, no Código de Trânsito, ele tem uma pena de detenção, ou seja, ninguém vai ficar preso, de 2 a 4 anos, com a probabilidade de ter ou a suspensão ou a proibição de dirigir por um determinado período. Se a gente tiver um enquadramento do motorista como um homicídio simples, sem ser pela legislação de trânsito, o sujeito vai ficar preso, ou, pelo menos no regime semiaberto, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Olha a diferença de pena. Na lesão corporal, lá no artigo 303 da legislação de trânsito, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. A pena que é considerada bastante branda. Né? Já no artigo 129, parágrafo 1º, que fala das lesões corporais de natureza grave, a gente tem reclusão de 1 a 5 anos. Ou seja, de novo, a gente tem uma diferença muito grande de pena.
E por que eu digo que causa uma insegurança jurídica muito grande? E causa, gente. Porque é dolorido. Tenta passar 20 minutos dentro de uma cadeia para saber o que é. Imagina passar 20 anos dentro de uma cadeia por causa de um acidente de trânsito, do qual talvez você não tenha querido dar causa, ou não tenha vontade de produzir aquele acidente. Inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Marco Aurélio para participar dessa palestra. E como o tema envolve acidente e acidente de trânsito, fundamental saber a definição ou como é visto em termos de normas técnicas, acidente de trânsito e acidente propriamente dito. As características principais do acidente, de uma forma genérica, é ser um fato inesperado, causal e fortuito. Inesperado, causal e fortuito, que foge ao curso normal do que se espera. Acidente de uma forma genérica. Já a norma técnica NBR 10697 define o que vem a ser acidente de trânsito. Então, acidente de trânsito é normatizado a forma pela qual ele ocorre e, fundamentalmente, traz elementos de sua essência. Então, acidente de trânsito é todo evento não premeditado. Isto vai ter consequências depois em termos do dolo eventual, de que resulte dano em veículo ou na sua carga e ou lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou aéreas, abertas ao público. Então a norma vem e fala do que efetivamente é interpretado como acidente de trânsito, em especial evento não premeditado. As características dos acidentes de trânsito, em especial, pegamos algumas delas para comentar. Evento inesperado, ou seja, impossibilidade de prever o momento e o lugar onde vai ocorrer. É um evento de curto intervalo de tempo. A colisão em si é um fenômeno que dura entre 0,1 e 0,3 segundos. Tá? E há uma influência significativa na falta de precisão da percepção dos envolvidos e das testemunhas em relação a esse evento muito rápido. Faço aqui um adendo importante. É muito comum testemunhas serem arroladas em apuração de acidente de trânsito, onde elas colocam que viram aquilo que aparentemente possam ter visto, chegando a ponto de inferir sobre velocidade. Agora, num evento tão rápido quanto, por exemplo, uma colisão, um atropelamento, tá? É muito temeroso se acreditar à testemunha quando ela vem e tenta aferir elementos de ordem muito subjetiva, porque 60 km por hora para uma pessoa é uma determinada velocidade visualmente constatada, para outra é totalmente diferente. E, via de regra, quando vai se falar em dolo eventual, um dos elementos que se sobressai é a velocidade. Então, é um evento muito rápido, tá? Onde a narrativa das testemunhas tem que ser tomada com muito cuidado, porque dificilmente elas verão o que efetivamente vão declarar que viram e vão conseguir inferir, principalmente sobre velocidade, com parâmetros críveis. E como é um evento de morte violenta e com uma faixa etária muito baixa, traz por si só uma comoção social e, por conta disto, toda uma mídia em busca de solução imediata do problema. O acidente de trânsito tem a inter-relação de elementos fundamentais, tá? Que relacionam
o condutor e os seus fatores humanos, a via pública, o veículo e o meio ambiente. Todos estes fatores interrelacionados, cada um dentro de suas características e concorrendo de uma forma ou de outra para a ocorrência do evento e, mais do que isto, sua gravidade ou não. Vamos analisar um pouco alguns desses elementos que envolvem esses acidentes de trânsito. Fundamentalmente, veículo. O que nós temos de importante em relação a veículos? O problema relativo à manutenção preventiva e corretiva. Isto vai trazer consequências lá na combinação jurídica da análise do dolo eventual. Manutenção preventiva, via de regra, aquela em que o próprio manual do fabricante preconiza. As corretivas, e aí é um tanto quanto delicado, pressupõem a ocorrência da falha. Então, há uma falha constatada pelo condutor e ele vai levar esse veículo a uma manutenção corretiva. Só que a detecção dessa falha muitas vezes ocorre concomitantemente com o acidente. Os sistemas de segurança para o tráfego é outro fator primordial dentro do evento acidente de trânsito relacionado às condições do veículo. Sistemas de segurança, em especial, direção, freio, parte elétrica, suspensão, pneus. Esses são os mais importantes e que incidem mais diretamente dentro de um evento de acidente de trânsito. E há hoje uma polêmica em relação ao recall. Tramita no Congresso lei para que o documento de propriedade do veículo venha chancelado com a efetiva participação do recall ou não daquele proprietário. Então, quando a montadora chama determinada linha de veículos dentro de um determinado número de chassi para um recall, alertando que o não reparo poderá ocasionar um acidente, o legislador pretende que fique um pouco mais obrigatório e não facultativo o encaminhamento desse veículo para o recall. E aí, voltando lá na situação do dolo eventual. E se o veículo foi convocado para um recall e não foi levado ao recall e sofreu um acidente, e se envolveu no acidente? Quantos de vocês acham aqui que dá dolo eventual? Vocês vão ver que a jurisprudência diz que dá dolo eventual. Outro fator preponderante no acidente de trânsito é a via pública. Fundamentalmente, as suas características. O traçado, a pavimentação, e a pavimentação fundamentalmente por conta de coeficiente de atrito. Sua manutenção e sinalização. Não é incomum nós trafegarmos num aclive acentuado num dia de chuva e a hora que nós vamos iniciar a marcha, o veículo derrape por conta do aclive acentuado e um problema relativo a coeficiente de atrito da via. O coeficiente de atrito, via de regra, é composto na camada asfáltica, só que naquele trecho com uma inclinação íngreme deveria se fazer uma alteração na pavimentação para que houvesse um maior coeficiente de atrito que seria necessário por conta daquela aclividade. Sinalização fundamental nas vias e deve ser uma sinalização clara, objetiva e visível. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente nos bairros e independentemente dos bairros, Zona Norte e Zona Sul, muitas placas de sinalização se encontram obstruídas por árvores, onde o condutor só se depara com a placa num momento em que ele está muito em cima, por exemplo, de um cruzamento.
Em relação ao condutor, que é o outro fator de envolvimento do acidente, esse condutor tem duas limitações. Uma em face de erro próprio, resultante de ação ou omissão humana, e uma outra que é uma limitação psicofisiológica, a qual todos nós estamos sujeitos. E o que vem a ser isto? É o tempo de percepção e reação, também chamado de tempo de Pieve, vocês vão encontrar muito isto. O que significa? O condutor de um veículo, ao perceber um fato que surge à sua frente, tem um tempo de reação, assimilação, para que ele possa definir o que efetivamente ele tem que tomar em termos de atitude. Hoje se admite, em média, este tempo em torno de 1 segundo. Entre surgir o problema e se iniciar um processo ou de evasiva ou de frenagem, se passará 1 segundo. Após esse segundo, se for a opção um acionamento no sistema de freio, você ainda tem o tempo necessário para este sistema de freio operar e reduzir a velocidade. Sem considerar esta parte, simplesmente na reação que o ser humano terá nesse 1 segundo, se nós estivermos a 60 km por hora, nós andamos 17 metros. A 90 km por hora, 25 metros. A 120, 33 metros. E não tem acordo, não tem acerto. Se estiver a menos de 33 metros a 120 km por hora, vai ocorrer o acidente. É inevitável. Inevitável por limitação psicofisiológica. Aí vem a história de manter a distância de segurança para o veículo que vai à sua frente. Mas também manter 33 metros para o veículo que vai à sua frente, ninguém ia andar, já não anda. Né? São Paulo nem precisa manter porque não anda mesmo, então está tudo certo. Mas vejam o fator humano, principalmente em termos da condução, como fundamental para a ocorrência ou não de um evento de trânsito. E por último, nessa inter-relação, as condições ambientais, tá? Que são, via de regras, situações climáticas. As pessoas se esquecem que o coeficiente de atrito com chuva fica reduzido. E acha que dirigir com chuva é a mesma coisa. É a mesma coisa que dirigir com a pista seca. Claro, se houver alterações das características do veículo tendentes a uma melhor estabilidade em chuva, vide os carros de corrida, né? Não haveria problema, mas isso não ocorre. Alguns dados estatísticos sobre acidente de trânsito. 93% dos acidentes de trânsito são causados por fatores humanos. Aqueles dois. Ou o erro da pessoa, ou os problemas psicofisiológicos. E um interagindo com o outro. E um influenciando o outro. 3% tem como causa o fator veicular. Relativamente pouco. 3% fator viário e ambiental. O Brasil é o 5º país no mundo em mortes por acidente de trânsito. Já está beirando o 4º, com o advento da moto no corredor. Né? Um acidente a cada 30 segundos. Em 2012, 44 mil mortos. Comparada com as guerras mais famosas aí, você vê que ao longo dessas guerras não morreu tanta gente como morre em acidente de trânsito. 17.800 inválidos ao mês, temporária ou permanente, tá? E 80% dos envolvidos são homens entre 18 e 39 anos. São números estarrecedores. Se nós pensarmos nesses números em termos de economia ao país,
Só na parte relativa a tratamento médico hospitalar é uma exorbitância. É só uma coisa. Não falei que os homens dirigem pior do que as mulheres? Vocês viram lá, 80% são causados por homens, não por mulheres. Então, portanto, as mulheres dirigem melhor do que os homens. Em que peço, o Luiz Antônio vai concordar muito comigo. Bom, dentro desta situação, ou seja, acidente de trânsito, dano não só patrimonial, mas fundamentalmente dano físico, as ocorrências de trânsito que possuem vítima, quer de lesão, quer vítima fatal, passarão necessária e obrigatoriamente por perícia. O que se espera de uma perícia de um evento de trânsito? Que ela dê um norte em relação à causa do acidente, fundamentalmente. E analisará as características da via pública, aclive, declive, reta, curva de raio amplo à direita ou à esquerda, a pista ser, a curva ser ou não ser compensada em relação à força centrífuga, sinalização de trânsito no local, de forma adequada e devidamente posicionada, os sistemas de segurança dos veículos envolvidos e um elemento fundamental, sede e orientação dos danos do veículo. O que vem a ser isto? O que bateu? Que região do veículo bateu? Colidiu ou foi colidida? Se chocou? Mas principalmente, aí foi colocado em letras maiúsculas, por conta da sua importância, a orientação desses danos. Orientação de danos em acidente de trânsito nada mais é do que análise vetorial de aplicação de força. Nossa Senhora, isso é uma desgraça. Mas nada mais é do que análise vetorial de aplicação de força. É dela, orientação de danos, que vai se poder lá na frente recompor o evento de forma a entendê-lo. Será, e se espera, buscar os vestígios no leito carroçável. Vestígio de frenagem, atritamentos de partes metálicas, derrapagem, enfim, tudo quanto venha contribuir para a elucidação. Outro elemento fundamental na composição, sítio do evento. Vejam que são as duas palavras que estão em letra maiúscula. Se eu tiver orientação dos danos e o sítio do evento, eu serei um perito feliz, porque eu terei condições de discorrer sobre o acidente de uma forma tranquila e objetiva. O sítio do evento nada mais é o ponto exato em que houve a colisão ou o atropelamento ou o evento de trânsito que está sendo estudado. Desses elementos todos, é possível se tirar uma dinâmica do acidente e, finalmente, concluir. Para o operador do direito, em especial aqueles que contratam ou trabalham com assistentes técnicos, é fundamental e se espera que um trabalho pericial traga todo um levantamento fotográfico desse local, a fim de perpetuar nos autos aquilo que efetivamente ocorreu. E hoje nós temos, nos institutos de criminalística, foto digital, onde as correções e aquilo que se quer mostrar fica muito mais fácil do que quando tinha que se processar aquele filme e aí se não saiu aquilo que queria mostrar, não vai ter mais jeito. Tá? Então, o operador do direito hoje deve, sim, batalhar forte no sentido de que esse levantamento fotográfico do local seja efetivo e muito bem feito. Como a doutora Roseli colocou, acidente de trânsito é eminentemente científico.
análise científica. Por isso a dificuldade entre como vincular a subjetividade, pelo menos a mim parece, do dolo eventual a algo tão científico que é o evento de trânsito. Ele se baseia nas leis de Newton, lei de inércia, princípio fundamental da dinâmica, lei da ação e reação. Quer dizer, tudo isto não tem meio termo. É aplicação de uma ciência exata, aplicação de elementos objetivos. Bom, até agora a gente viu ciência, né? E todo mundo que achava que um dia não ia usar física na vida se enganou, né? Porque o tempo todo a gente respira ciência, o tempo todo a gente depende das leis da física para sobreviver, né? Pelo óbvio, os advogados não precisam fazer as contas da física, contrata-se alguém para fazer, né? Porque ninguém merece fazer cálculo aí da dinâmica do acidente de trânsito. Mas quando a gente fala em dolo eventual, o que significa isso? E aonde a gente vai somar a perícia criminal com o jurídico, né? O dolo eventual não é um dolo direto ou aquele que a gente vê comumente, que eu quero produzir, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir um ato. O dolo eventual é aquele em que o agente ele não quer, basicamente, produzir, mas ele assume o risco de produzir uma lesão, ou um evento morte, ou um acidente de trânsito. Então, por exemplo, o sujeito vem por uma via, ele sabe que ele não pode fazer uma ultrapassagem não permitida, mas ele arrisca, fala, putz, eu passo aqui todo dia, não vai acontecer nada, mas também se acontecer, não aconteceu. Isso é o dolo eventual, né? O dolo eventual é aquele em que o sujeito, ele basicamente, ele assume o risco de produzir determinado ato, ou determinada lesão, né? Em que o professor Damasio tem essa definição, não vou ler a definição, vocês colocam, é uma definição muito clara, ou seja, é uma linha muito tênue para a gente saber se está dentro da cabeça do sujeito, eu quero produzir, eu vou assumir, que se dane. Não é o que se dane. É mais ou menos assim, eu tenho consciência de que aquilo que eu vou produzir vai causar um mal. É isso. E cada vez mais os tribunais, sejam eles de segundo grau, sejam os tribunais superiores, vêm aplicando o dolo eventual como um fator de aumento de pena ou de maior punição, né? Mas como que a gente sabe que é o dolo eventual? Quais são as características que precisam guardar para o dolo eventual, né? Então, a gente tem indicadores objetivos aqui para ele, tá? Dentre eles, o sujeito precisa ter o risco do perigo efetivo, né, implícito da conduta. Então, saber que vai lesionar uma vida, por exemplo, no acidente de trânsito, né? Se eu dirijo ou conduzo mal o meu veículo e eu sei que eu não deveria fazer aquilo, eu posso incorrer em dolo eventual. Segunda coisa, poder de evitação daquele resultado, né, da ação ou da omissão dele em produzir determinada coisa. A terceira coisa é o meio empregado. No caso do acidente de trânsito, qual é o meio empregado? O meio empregado é o veículo, né? E o quarto é a desconsideração, a falta de respeito, a indiferença com o bem jurídico que está sendo tutelado, que, no caso, é a vida, é o bem público, a coletividade. Diferentemente da culpa, que não tem uma definição muito clara. O Código não traz, o nosso Código Penal, ou qualquer outra forma da nossa legislação, seja ela no Código Penal ou legislação extravagante, não traz uma definição de culpa. Só traz tão somente os elementos da culpa. Mas a culpa é aquilo que eu faço, determinado ato, mas não quero, sinceramente, produzir aquele resultado. O agente, então, ele deixa de agir com um dever de cuidado que é exigido de quem? Do homem médio, ou seja, de todos nós que estamos aqui.
Ninguém está dizendo que tem que ser um super-herói o tempo inteiro, não poder causar um acidente, enfim. Mas se exige dele aquilo que é exigido de todo mundo. Então, dentre eles, é a conduta, ou seja, dentro de uma regra, né, a conduta daquele sujeito. A inobservância do dever de cuidado. Esse talvez seja o principal fator na culpa. Porque o dever, deixar de ter o dever de cuidado é que leva à culpa. Eu simplesmente deixei. Esqueci, por exemplo, no caso do recall. Por vezes, eu vou deixar para amanhã. Um parafusinho, não vai acontecer nada. Não, sinceramente, acho que isso não serve para nada. Bobagem, né? A terceira coisa é o resultado lesivo involuntário, ou seja, eu não quero produzir um resultado ruim para ninguém, eu não quero aquele acidente, eu não quero machucar ninguém. Mas o que leva à culpa é ser previsível, o que é diferente de não querer produzir o resultado. Eu sei que ela existe, que é possível, mas não quero aquele resultado, mas ele era previsível, era possível se prever, ou qualquer um de nós poderia prever aquele resultado. E a outra coisa para a culpa é a tipicidade, ou seja, estar previsto em legislação aquele determinado ato como crime. A legislação de trânsito apenas prevê os homicídios culposos e também a lesão culposa. De forma dolosa, nós não temos. Então, o enquadramento, por vezes, no dolo eventual, é feito justamente porque não há, neste atual código, a forma dolosa. Ou seja, conduzir. Se eu quero matar minha sogra, por exemplo, vai ser enquadrado... Vocês dão risada, mas várias vezes pensei em matar a sogra. Estou confessando aqui, mas sério, várias vezes pensei em matar a sogra, pegar o carro, atropelar e etc. Até porque vocês viram que a pena, se for pelo Código de Trânsito, é bem pequenininha, não teria problema nenhum. Quais são as características da culpa? Imprudência, negligência e imperícia. Quando a gente fala em imprudência, a gente fala de um agente que atua com uma precipitação, aquele cara que não pensa para fazer as coisas, sabe? Há uma falta de cautela naquilo que ele está fazendo. Ele deixa de prestar atenção, ele deixa de tomar devido cuidado que lhe era exigido por lei. Já a negligência é uma indiferença, age com uma displicência. O cara tem preguiça, é o que eu falei do recall. Eu vou ter que atravessar a cidade para levar lá, por causa de um parafusinho do carro. Será mesmo que o parafusinho não fazia diferença? Se não fizesse, ele não estava lá. A grande verdade é essa, que faz toda a diferença. Quando a gente fala em imperícia, a gente fala em quê? O sujeito, o agente, ele foi o quê? Treinado para determinado ato, mas ele deixa de observar uma regra técnica, por uma profissão, por uma arte, etc. Ele deixou de produzir um determinado ato porque ele não prestou atenção na regra, na observância que lhe era dada. Não é que ele não tinha aquela habilidade, ele tinha, ele só deixou de aplicar determinada regra. Que é o caso do condutor do veículo. Quando a gente fala, para saber a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, há uma linha muito tênue entre tudo isso. Por quê? Porque é um pensamento entre o cara esqueceu de fazer, deixou de observar uma regra, entre aquele que ele assumiu um risco de produzir determinada coisa. Então, é uma linha muito tênue, é muito subjetivo. E, por vezes, o operador do direito, especialmente a autoridade policial, hoje impõe, num primeiro momento, o sujeito, achei que ele estava em alta velocidade, é dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir determinada lesão. Será mesmo que ele deixou? Será que foi ele que deu causa? As pessoas não esperam para saber. Então, já no primeiro momento, já lhe é imputado. Diferentemente do que a gente tem da culpa inconsciente. O que é a culpa inconsciente? A culpa inconsciente é aquela em que o sujeito, ele
não prevê o resultado, diferentemente da culpa consciente, que é muito próxima do dolo eventual. A gente tem uma previsibilidade. Na culpa inconsciente, eu não prevejo nada, né? Apesar do quê? De ser previsível, porque se fosse imprevisível, seria o quê? Não apenado, né? E aqui o agente, ele desconhece o perigo efetivo daquilo que ele está fazendo, diferentemente da culpa consciente. Na culpa consciente, o sujeito, ele levianamente acredita que nada vai acontecer. Então, é mais ou menos assim. Eu vou tomar um golinho de álcool. Estou a 300 metros da minha casa, não vai acontecer nada. Eu sempre dirijo assim, nunca aconteceu nada. Seja que Deus quiser, não vai acontecer. E acontece, a 300 metros da casa dele. Na culpa inconsciente, o sujeito, ele não bebeu, ele não prevê aquele resultado, por exemplo, se ele deixar de usar o cinto de segurança, mas ele acha que ele não consegue prever. Era previsível que um acidente de trânsito, sem usar o cinto de segurança, poderia lesionar, por exemplo, uma criança que estivesse dentro do carro. Mas ele não prevê aquele resultado. Antes da gente entrar no caso concreto, nós vamos fazer quase um bate-bola, eu e o Luiz, aqui, entre a interação do dolo eventual e a perícia. Por que a gente vai fazer isso? Porque fica mais fácil de visualizar. Quando é que a perícia define o que é, ou se ela pode definir o quando existe o dolo eventual, ou não? Porque ainda há um conceito de que o perito é um Deus e o laudo é quase a Bíblia que é intocável. E não é verdade. Por muitas e muitas vezes, há falhas, até porque quem redige o laudo é ser humano, há muitas falhas em que pode te trazer benefícios dentro de uma defesa e pode trazer muitos malefícios dentro de uma defesa. E quando eu falo defesa, eu não estou falando só em defesa do réu. Por vezes, você está pelo lado da vítima. Então, algumas vezes você quer uma pena maior e vai buscar dentro de um quadro, de uma dinâmica. Quando você está na defesa, pelo óbvio, pela defesa do réu, você quer a menor pena possível, ou, se possível, uma absolvição. Né? Então, a pergunta que primeiro é feita aí para o perito é: a perícia pode definir um dolo eventual? Bom, muito se espera da perícia. Infelizmente, ainda os operadores do direito pouco conhecem dos meandros da produção da prova técnica, o que restringe significativamente as ações dentro de um procedimento judicial, jurídico. Mas, à medida que as pessoas passem a ter uma melhor visão da produção da prova técnica, o operador poderá ter muitos instrumentos para a defesa da sua tese. Em relação à pergunta se a perícia pode definir o dolo eventual, o laudo pericial e a perícia não dá cominação legal. Se em algum laudo vocês encontrarem peritos tipificando condutas em termos jurídicos, está errado e podem atacar de forma efetiva. Mas o laudo pericial e a perícia têm que dar elementos ao operador do direito. Não pode se omitir em hipótese alguma em relação a tudo quanto for encontrado na cena do crime, seja ele qual for, em especial acidente de trânsito. Da mesma forma que o perito não pode ir além do que a ciência lhe permite, ele não pode e não pode ficar aquém do que poderia ser fundamentado em termos científicos. Ele não pode ir além, mas não pode ficar aquém, sob pena de deixar o trabalho frágil e levar alguém, de uma forma ou de outra, a uma situação jurídica a qual não mereceria. Então, a perícia não traz a definição do dolo eventual, mas efetivamente tem que trazer os elementos que possam fazer com que o operador do direito, assim
conduza e tipifique elementos de velocidade, elementos de manutenção preventiva do sistema de segurança, elementos comprometedores da via pública. O Estado tem uma responsabilidade muito grande em relação às vias públicas, em relação à sua manutenção. Muito embora 3% dos acidentes seja por conta do sistema viário, se nós multiplicarmos pelo número de acidentes, é um número significativo. E é importante que se tenha uma visão em relação a isso. Então, a perícia necessariamente terá que trazer os elementos para que o operador do direito, independentemente do lado em que esteja, possa fazer com que ocorra a combinação legal adequada. Bom, quando a gente fala em acidente de trânsito, a gente fala, normalmente se visualiza o quê? Velocidade. É possível sempre o perito aferir se o sujeito estava dentro da velocidade compatível? Ou é possível aferir a velocidade exata daquele veículo? O fenômeno velocidade em acidente de trânsito é um dos elementos mais recorrentes dentro da busca da culpabilidade. Acontece o seguinte, estabelecido o embate ou ocorrendo o evento, seja ele colisão, choque, atropelamento, enfim, há que se analisar dois pontos fundamentais em relação, porque sempre que vai se buscar a velocidade no acidente de trânsito, pelo menos o senso comum e não o pericial, é que, nossa, jogou o carro a 100 metros, ou o corpo passou por cima do veículo e caiu, foi projetado. Duas coisas são fundamentais. Quando ocorre um embate entre dois corpos, há transferência de energia. Eu posso ter um veículo a 100 km por hora, numa quinta marcha, com uma energia cinética elevada, mas uma energia potencial baixa, e pode ter o contrário, eu posso estar 30, 40 por hora, numa segunda marcha, a 5, 6 mil giros, e o que vier pela frente eu vou levar. Não significa que o resultado final, nossa, o cara empurrou o outro veículo a 100 metros, significa que eu estava com velocidade. Eu posso estar com uma energia cinética baixa e uma energia potencial alta, ou uma energia cinética alta e uma energia potencial baixa, e o efeito final ser o mesmo. Então, a busca pura e simplesmente pelo resultado final, tá? Que é o que sobra no local, em se aferir velocidade e por conta disto se querer já no primeiro momento se arvorar a não vou indiciá-lo em dolo eventual, quer dizer, é muito arriscado, para não dizer temerário. Então, dá para aferir velocidade? Sim. Principalmente se o local estiver preservado. Vestígios na via, veículos no local. Tá? Você pode aferir a velocidade por deformação de massa em relação aos veículos, ou você pode aferir velocidade por vestígios encontrados no leito carroçável. Bom, mas isso é o ideal, né? Ter o local preservado e ter os veículos bonitinhos. Se eu não tenho mais o local, só tenho os veículos. Tenho os veículos de forma concreta. Posso examiná-los. Eu tenho condições de determinar, de aferir velocidade, estimar velocidade por deformação de massa. Se eu não tenho nem o local, nem os veículos, somente fotos, bom, aí já é mais delicado. Pode-se fazer uma série de estudos, tá? Onde uma análise honesta vai dar uma velocidade mínima e uma velocidade máxima, mas jamais vou poder afirmar que estava com velocidade X ou velocidade Y. Mas, em linhas gerais,
Sempre é possível se estimar velocidade. Se não conseguimos definir objetivamente, estava trafegando a uma velocidade X, nós temos condições de estimar, não pelo resultado final, mas pelo conjunto de elementos que envolvem o evento acidente. Outra coisa que a gente tem visto muito, gente, é nos laudos, o perito tem feito constar em que o motorista dormiu no volante. Aí eu pergunto aqui para o doutor Luiz Antônio, o perito tem como saber ou ele tem bola de cristal para saber que o cara dormiu no volante? Veja, como nós falamos anteriormente, o perito deve levar ao seu trabalho os elementos objetivos de ordem técnico-pericial, de ordem técnico-científico. Os que se arvoram, e aí precisa ter se segurar muito para não cometer esse tipo de pecadilhos, não dá para dizer, evidentemente, se a pessoa estava dormindo, certo? Agora, o perito é tentado a fazer esse tipo de colocação na peça técnica quando o veículo está numa reta, nível, condições climáticas favoráveis e por um motivo que foge à alçada pericial, esse veículo derivou à direita ou à esquerda do seu sentido de marcha. Daí, inferir que esse motivo que foge à alçada pericial foi o condutor dormir ao volante é uma ilação. Ele pode ter até certeza pessoal por ouvir, enfim, mas ele não tem como demonstrar em termos técnicos científicos. Então, não poderia levar à peça técnica algo que ele não tem como demonstrar tecnicamente. Então, não dá para ter bola de cristal adivinhar, né? E aí, cabe a nós, advogados, gente, aí não precisa nem saber física, né? Não precisa saber matemática, para saber que o perito não tem condições de dizer que esse sujeito dormiu. Então, vão para cima de verdade. Tá? Isso, às vezes, diminui a pena, às vezes, decide o caso. Outras vezes, também o perito costuma colocar, ou esquece, na verdade, de colocar, se a velocidade foi a causa do acidente. Né? Então, a velocidade foi a causa do acidente? Essa pergunta é uma pergunta recorrente, porque, por vezes, o sujeito ele está em alta velocidade, mas ele não deu causa ao acidente. Né? O acidente de trânsito, como nós já falamos, é um evento complexo. Um evento complexo. A velocidade é um fator preponderante para a sua ocorrência? Com certeza, como nós já dissemos, a 120 por hora ele vai andar no mínimo 33 metros, mais o tempo de frenagem e tudo mais. Pode ser muito espaço para percorrer e aí ser inevitável o evento. Agora, a velocidade como causa do acidente, ela deve estar vinculada a uma série de outros fatores e não só o fator velocidade. Se nós tomarmos em consideração que se eu retirar o evento, velocidade, o acidente ocorreria ou não, eu posso estar conduzindo a uma situação de verificar até que ponto essa velocidade foi fator preponderante ou não. Em princípio, simplesmente a velocidade, vinha a 120 por hora em uma via cuja velocidade máxima é 60, e daí? Além da velocidade, quais os outros fatores que foram encontrados no local dos fatos, que concorreram juntamente com a velocidade para a ocorrência do evento? Analisar a velocidade como fator de ocorrência do acidente por si só é temeroso. É necessário análise do todo, em especial da velocidade, mas do todo.
Bom, uma pergunta que hoje é muito comum e que o STJ praticamente bateu o martelo aí é com relação ao falar ao celular leva ao dolo eventual? Eu sei que falar ao celular ou escrever mensagem, que é pior do que falar ao celular, diminui o meu reflexo. Fato é que o STJ hoje praticamente bateu o martelo dizendo sim, é dolo eventual porque você sabia, você previu, você assumiu o risco de produzir aquela lesão. Será mesmo que diminui o reflexo? Isso é fato notório. Inclusive, ontem teve uma reportagem muito grande no Fantástico sobre isto. Foi veiculado a semana passada em diversos órgãos de imprensa um comercial americano que trata desse tema. Enfim, o problema do celular talvez seja, daqui para frente, um dos fatores de maior risco dentro do evento acidente de trânsito nas cidades, nas grandes cidades, tá? Porque a tentação, quando dá aquele plim-plim de pegar o celular para ver o que já é meio que um vício, tá? E se nós pensarmos naquela situação de um segundo para se refletir no que está acontecendo à frente, 120, 33 metros, é muito espaço, vai bater. A hora que baixar para pegar o celular ou olhar a tela do celular, você já percorreu 30, 40, 50 metros. Para aí se aperceber que está acontecendo alguma coisa na tua frente. Põe mais 20, mais 30, mais 40. Você andou um campo de futebol, como disse a reportagem ontem, às cegas. Então, é um fator, e se o legislador tem tomado esta posição dos tribunais superiores em relação a caracterizar o dolo eventual, se demonstrar, e aí vem o problema da perícia, e vem o problema da dificuldade, talvez a dificuldade seja, como é que eu vou vincular o acidente a estava utilizando o celular? No meu entendimento, só tem um jeito, câmera de monitoramento. Hoje, em São Paulo e nas grandes capitais, você não anda sem ser monitorado inúmeras vezes. Inúmeras. Há estudos que, se você se deslocar na cidade de São Paulo 10 quilômetros, você será filmado por 300 câmeras de monitoramento. Então, talvez essa vinculação passe sim por imagem de câmera de monitoramento. E essa imagem tem que passar por perícia. E não só para o perito ficar olhando lá na telinha e falar, não, realmente estava usando o celular. Mais do que isto, para constatar a integridade da peça que está sendo examinada. Se não foi subtraído o frame, se não foi acrescentado o frame, se não foi alterado em suas características aquela imagem. A coqueluche da imagem hoje, né? Todo mundo quer saber se tem câmera de vídeo. A polícia está virando um monitoramento do Big Brother, né? Mas, fundamentalmente, há que passar por perícia, e mais do que a perícia em relação ao conteúdo visual, é a integridade daquele conteúdo, que tem passado batido. Bom, outro ponto que é colocado aí pelos tribunais não gera dolo eventual, mas gera culpa consciente motorista que desconhece os verdadeiros sinais de trânsito. Se hoje a gente fizesse aqui uma enquete, quantas pessoas que dirigem, conheceriam todos os sinais de trânsito? Quase ninguém. A gente conhece a placa pare, a gente conhece virar à direita e à esquerda, os não ultrapassagem e etc. Mas é fato. E principalmente nas rodovias, gente, as pessoas desconhecem os sinais que estão na própria pista, né? São sinais de permitida ultrapassagem, proibida a ultrapassagem, curva derivada a determinado ponto, etc. Só isso
não leva ao dolo eventual, mas é uma obrigação de todo motorista conhecer os sinais de trânsito. Uma questão que foi levantada há pouco tempo pelos tribunais superiores era quanto a motoristas que não conhecem o veículo, bem o veículo que ele está dirigindo. Ele assume o risco de produzir um acidente? Será que ele concorre para produzir? Nós temos duas situações. Vocês já repararam como ocorre acidente com o Camaro? Um carro da GM, e quando bate, destroça. É um carro, talvez seja o carro no Brasil de maior potência. Para dirigir um carro daqueles, primeiro tem que ter juízo, né? Muito juízo. Dinheiro. Já é pré-requisito, né? Já é pré-requisito. Mas é fundamental conhecer esse carro. Se nós pegarmos um carro desses, acostumados a um carro normal, a hora que tocar o pé ele vai sair voando. Então, e o outro ponto em relação a veículos, a conhecer o veículo que dirige, é se passar do veículo mecânico para o veículo automático. É muito comum vocês verem em noticiário pessoas de mais idade que acabam trocando o carro, se confundem e acabam caindo de estacionamento e cometendo alguns acidentes. Essa situação de conhecer bem a máquina é um fator preponderante para a segurança. Sim. Bom, a gente tem 800 perguntas, mas a gente vai colocar só as principais aí. Talvez uma das piores, e aí falo não só como professora, mas aqui como advogada na casa, é a redação, muitas vezes, dos laudos periciais. Muitas vezes a redação do laudo ela é evasiva, vazia e inapropriada. O que o advogado tem que fazer, gente, para saber se o perito quis dizer que o sujeito era culpado ou não, se aquela redação não lhe serve para nada? A redação do laudo, primeiramente, ela tem que ser clara, precisa, objetiva. Ela tem que trazer esses elementos que o Luiz disse, são elementos fundamentais, para se dizer se o sujeito foi o causador do acidente ou não. Aí eu digo para você, o perito deve sempre, aí a palavra é essa mesmo, deve sempre concluir o laudo. A maior parte dos laudos de acidente de trânsito, hoje a gente vê sem conclusão. Isso não é correto, gente. Porque como que eu vou fazer uma defesa se eu não sei o que é que foi colocado ali? Então, uma redação que, por vezes, é inapropriada, pode levar a uma falsa perícia, porque o sujeito insere aquilo que ele quer, ou não, ou omite aquilo que era importante. Então, toda vez que vocês se depararem com um laudo onde não há conclusão, force a conclusão, pelo óbvio. Pergunte primeiro para o cliente se ele é culpado ou não. Né? Você não tenta sair pela tangente. Se tiver certeza absoluta de que ele não foi o causador, force a conclusão. A segunda coisa maravilhosa que nós tivemos desde 2008 foi o advento do assistente técnico, que auxilia significativamente nesses casos, especialmente de acidente de trânsito, como todos os outros na perícia criminal. Até 2008, não era permitido ao perito no processo penal que você tivesse a figura do assistente técnico. O assistente técnico, como o próprio nome diz, é um técnico, alguém que conhece, um expert, né? Ele pode te auxiliar. Então, a fazer desde um cálculo de velocidade, a olhar uma fotografia e dizer, olha, a sede e orientação do dano é esta. Mas não adianta nada o assistente técnico fazer se o advogado também não se esforçar e não tentar entender a redação. Hoje não é mais permitido ao advogado ou qualquer operador do direito não entender a redação de um laudo. Não é mais permitido se afastar da ciência. Quanto mais passa o tempo, mais técnico passam a ser os processos.
A outra pergunta que fica bastante patente aqui, que a gente vê bastante em laudo, tá? A luz traseira estava acesa. Isso significa que o sujeito tentou frear? Doutor Luiz. Dentro dessas análises de acidente de trânsito, é muito comum se constatar ou ouvir por meio de quesitação, por força de oitiva em delegacia, que o veículo acionou o freio. Só que face aos danos, às vezes na traseira, fica difícil você ter o sistema elétrico funcionando. Mas por meio das características da lâmpada, ou do fragmento da lâmpada, ou do rompimento do fio de tungstênio, quando a lâmpada com essa característica, você tem condições de afirmar se a lâmpada, quando houve a colisão, estaria acesa ou não. Tá? Então você tem sim, por meio de análise técnica, constatar, mesmo com os danos, se o sistema de freio ou o sistema de iluminação do veículo se encontrava aceso antes do embate. Muito bem. Antes da gente passar para o caso concreto, a pergunta que fica é: sempre o pneu careca gera dolo eventual? Quando a gente pega os julgados aí dos nossos tribunais, e aí em quase todo o Brasil, o perito, ao fazer análise do estado do veículo, ele vai colocar o estado de conservação daquele veículo, enfim, vai colocar lá que o pneu estava careca. Cansei de ver juiz que não termina de ler sequer a conclusão do laudo pericial e coloca que, porque o sujeito estava com o pneu careca, ele deu causa ao acidente. Isso não é verdade, não é? Dentro do contexto a que se analisar todos esses eventos relativos ao sistema de segurança de um veículo, isoladamente, um pneu careca não significa que tenha sido causa ou que tenha contribuído para o evento. A pergunta que seria fundamental ser feita é: qual a condição climática quando do evento? Se não estava chovendo, a pista seca, com certeza o pneu careca não foi o motivo do acidente. É só verificar, os carros de corrida em pista seca usam pneu, entre aspas, careca, ou seja, o pneu liso e slip. Por quê? Porque dá maior aderência. Então, você abstrair um elemento dentro da estrutura de análise e tomá-lo isoladamente pode trazer uma série de consequências muito danosas ao condutor ou aquele que está sendo, a quem está sendo imputada a culpa. Bom, a fim de ficar mais dinâmico, agora, já que a gente está falando de dinâmica, né, vamos tentar dar uma olhada no caso e vocês depois me digam o que vocês acham que é dolo eventual ou não. Esse caso é um caso real, é um caso meu, no escritório. Então, portanto, me é permitido apresentar aqui, até porque não corre em segredo de justiça. Esse caso aconteceu no ano de 2007, na cidade de Bertioga, aqui no litoral paulista. Então, eu vou deixar o Luiz explicar um pouquinho e nós vamos tirar uma conclusão, mais ou menos, do caso. Oi. Acidente de trânsito, colisão frontal. Sentido Bertioga, vinha um dos veículos, uma BMW. Gente, na Rio Santos isso, tá? Sentido contrário, vinha um Fiat Uno, né? Um Fiat Palio. Um Fiat Palio. Tá? No sentido Bertioga, a pista era reta, em nível, pista simples, as pistas divididas por faixa dupla contínua. E no sentido Guarujá, era uma reta que prosseguia numa curva, também com faixa dupla contínua.
Estas são as características. O acidente ocorreu nesta região. Só uma coisa. Nessa data, era por volta de umas 7 da noite, mais ou menos, quando aconteceu. Neste dia, chovia intensamente na Rio Santos. Tá? E essa é a foto da perícia. Esta é a foto feita posteriormente. Este é o veículo, o BMW, e os seus danos. Danos na dianteira esquerda, terço anterior e médio do flanco esquerdo, com orientação da frente para trás, vetor de força aplicado aqui. Todo mundo consegue entender aí o vetor de força? Dá para entender, né, gente? Onde está a aplicação da força aí. O Palio. Dano praticamente em toda a sua dianteira, com um terço anterior e médio, vetor de força também esquerda para direita. Primeira coisa que surge, pista simples, faixa dupla contínua, 2 veículos bateram de frente. Conclusão óbvia. Um estava na contramão, ou parcialmente na faixa de contramão de direção. Não há dúvida em relação a isso. Qual o problema? A peça técnica, o laudo pericial, tá? Como a doutora Roseli colocou, havia chuva intensa, tá? Houve um talão de ocorrência da Polícia Rodoviária, um boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária, que foi feito quando do evento, logo em seguida, né? Onde o policial militar, com larga experiência comprovada nos autos, dá que o sítio do evento se deu na faixa de contramão de direção da BMW. Posteriormente, a perícia esteve no local e 3, 4 horas depois do fato, o laudo saiu um ano depois. Saiu 1 ano e meio depois. 1 ano e pouco depois. E conclui que o sítio do evento não foi definido. Não foi identificado. Essa peça técnica traz também que este veículo imobilizou-se a 19 metros do suposto ponto de embate e este veículo teve marcha retrógrada e se imobilizou nessa posição. Detalhe. Este veículo perdeu o conjunto de rodagem dianteira esquerda. Roda, cubo de roda, eixo. Quando do embate. Ora, se ele perdeu todo o conjunto de rodagem da dianteira esquerda e se imobilizou a 19 metros com a frente voltada para o sentido oposto ao que trafegava, ele rotacionou no sentido horário até imobilizar-se aqui. O laudo pericial diz: não havia vestígio de frenagem ou atritamento no leito carroçável da via pública, da rodovia. Ou seja, interpretando este dado, a BMW rodou 19 metros tão somente apoiada em 3 rodas, o que não é crível. Então ele para a 19 metros, outro veículo para aqui, e nós temos aí um problema. O talão de ocorrência da Polícia Militar, que chegou logo em seguida, deu o sítio do evento. A perícia esteve no local 3, 4 horas depois, pista já aberta,
não define o sítio do evento. Nosso problema: alguém estava na contramão. Quem? E este é o problema. Como nós havíamos dito, a sede e orientação de danos é fundamental na análise do evento. Como nós vimos nos veículos, tá? A sede e orientação do dano deixa claro, tá? A aplicação de força aqui e, por consequência, a aplicação de força aqui. Este veículo, por ter sido menor massa, muito mais leve do que a BMW, certo? Teve seu sentido de marcha alterado a ponto de ser jogado para trás. E este, na sua rotação, acabou se imobilizando nessa posição. O choque jurídico aí é exatamente este. E aí a doutora Roseli terá condições de falar melhor do que eu. Há um documento oficial que diz que o sítio foi na contramão de direção da BMW. Há um documento oficial que diz: eu não sei onde foi o sítio da colisão. E há danos que podem indicar o que efetivamente ocorreu. Este caso concreto teve 2 pareceres técnicos. O parecer técnico que se sobrepôs em juízo foi o parecer técnico produzido pela equipe da doutora Roseli, demonstrando principalmente que aquela sede de orientação de danos só poderia ocorrer dentro desta característica do evento. Bom, o que a gente tem aí nesse caso? A gente tinha um Palio, onde era guiado por uma motorista jovem, 26 anos, estava com o seu filho pequeno de 5 anos, e mais uma criança também de 5 anos, que era um vizinho, e o condutor do BMW, que estava na direção oposta a ela. Ele estava sozinho no veículo. Ela morreu, o seu filhinho morreu, e a criança a outra criança que estava no veículo, ficou com lesões corporais de natureza gravíssimas, que tem até hoje determinadas lesões. O sujeito do BMW, por ser um BMW mais seguro, abriram os seus 6 airbags, machucou tão somente o tornozelo. Quando da audiência, foi perguntado a ele o seguinte: você conseguiu fazer alguma manobra a fim de evitar o acidente? Ele disse: não, eu não freiei, eu tentei tirar para a direita. Vocês olhando, volta na foto lá do BMW. Olhando o BMW, vocês acham que se ele derivasse à direita, ele deixaria alguma marquinha na pista? A resposta mais correta seria sim, porque foi raspando, né? Deixa suco na pista, ainda que estivesse chovendo, mas deixa. Talvez os vestígios de frenagem, não, mas ali sim. O parecerista, altamente renomado, contratado por ele, desdisse o que ele disse, né? E disse assim: não, ele não tirou não para a direita. E aí ficou uma situação difícil, onde um policial rodoviário vinha em juízo dizendo: eu sei o sítio de colisão e vi o sítio de colisão, e ele estava na contramão. Testemunhas que vinham num ônibus atrás diziam assim: a gente viu e ele fez uma ultrapassagem não permitida e mais. Esse sujeito tentou ocultar 4 garrafas de cerveja quando tentou descer do veículo. Quando do julgamento, o juiz levou em consideração determinados fatores, dentre eles os dos assistentes técnicos, né, os laudos produzidos, quer dizer, os pareceres produzidos, um deles passa por este aqui. O parecerista, aliás, super renomado, muito bom, fez um laudo também dizendo que não era, que quem tinha dado causa era a motorista,
do Palio, porque, segundo ele, ela estava com o farol muito alto e ofuscou os olhos, e ele diz assim, no interrogatório: eu fechei os olhos, porque eu sabia que eu não tinha mais como evitar o acidente, e ela se perdeu na curva. O juiz, ao levar em consideração, entendeu que era apenas, tão somente, culpa consciente. Que este motorista dirigia todos os dias por esta via, ele estava indo para sua casa na Riviera de São Lourenço, e que ele conhecia muito bem a pista, e que, portanto, ele, apesar de prever, ele não queria aquele resultado. Pelo óbvio, eu não satisfeita, recorri, e o tribunal reformou a decisão e vai levá-lo ao tribunal do júri com a seguinte colocação: ele conhecia muito bem a pista, ele tinha como prever, estava chovendo intensamente, ele estava embriagado e ainda fez uma ultrapassagem não permitida. E quem deu causa? Acidente. Então, acho que fica bem claro, nesses casos, gente, em que, quando você conhece bem a pista, você conhece bem o local, você conhece o risco de produzir, inclusive, não amando a si mesmo, né? Porque ele podia ter se machucado mais gravemente, ele poderia ter morrido, porque o embate poderia ter sido pior do que este. Então, nesses casos, o dolo eventual, eu acho que não tem grande dúvida. Mas, se o perito já não tivesse se omitido no laudo e ter dito, porque ele tinha condições de ali colocar o ponto exato do sítio da colisão, o juiz talvez não tivesse dúvida e já o remetesse diretamente ao tribunal do júri. Quer ver outro caso, como é difícil colocar entre culpa consciente e dolo eventual? Vocês olhando essa imagem aqui, vocês acham que quem deu causa a acidente? Acidente na Via Dutra, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro. Esse é bem óbvio, né? Está na contramão. Mas nem sempre isso aqui é o sonho, né? Local preservado, veículo nas posições em que se mobilizaram, né? Aí fica relativamente fácil. Só para concluir mais uma imagem. Essa imagem ficou bem conhecida no Brasil, né? Um Porsche e uma Tucson com uma Tucson na rua Tabapuã, no Itaim, aqui em São Paulo. Se arvorar, pura e simplesmente, por ser um Porsche, que a velocidade era tão grande quanto se quis fazer crer, pelo simples fato do outro veículo ter sido projetado desta forma, cai naquela situação em que nós havíamos falado, energia potencial, energia cinética. Este carro é 80% mais pesado do que esse aqui. Tá? Por outro lado, a potência deste veículo é infinitamente maior do que a potência desse veículo. Então, com certeza, não só velocidade poderia ter produzido este evento, independentemente das circunstâncias que o envolveram. Parece que, nesse caso, a um foi imputado alta velocidade, a outro foi imputado passar no farol vermelho. Mas, então, o que essa imagem nos traz temos que ter muito cuidado em relação a, por conta da imagem, definirmos velocidade excessiva, velocidade incompatível. O acidente de trânsito, gente, ele é sempre muito impactante. As imagens são sempre muito chocantes, principalmente quando a gente tem vítima fatal. Então, por vezes, aquela imagem pode levar a um erro. A autoridade policial, simplesmente ao olhar a imagem, ou algumas vezes chegar ao local e não aguardar o laudo pericial, ou ao menos trocar informações com o perito para saber o que aconteceu, é altamente perigoso. Leva a uma insegurança jurídica, porque tudo vai virar dolo eventual. Todos nós que dirigimos estamos sujeitos a acidente, sejamos pedestres, sejamos motoristas.
Então, querer a cada imagem que a gente vê dessa imputar dolo eventual vai complicar. A análise de caso a caso é que vai definir a previsibilidade, o risco de produzir aquela lesão. As condições climáticas, as condições físicas daquele sujeito vão levar a isso. Então, para que todos nós tenhamos melhores condições de fazer uma boa defesa, é importante, gente, exijam que o laudo saia bem feito. E se assim não for, tenham o auxílio de um assistente técnico, porque senão nós vamos chegar a lugar nenhum e tudo vai virar dolo eventual, e aí a gente não precisa de legislação especial. A gente precisa só do Código Penal. É uma delícia fazer júri, mas é horrível ver o nosso cliente numa situação difícil.